Se você quisesse se vingar de alguém agora, o quão longe você iria? Você sacrificaria seu destino pra fazer essa pessoa pagar pelo que fez? Você a odeia tanto ao ponto de enviá-la para o inferno agora? Porque existe um rumor, um site que só aparece à meia-noite. Se você digitar o nome de quem odeia, uma entidade vai aparecer. E essa pessoa será enviada para o inferno. Mas existe um preço. Você me summonou, não foi? Se você realmente deseja vingança, basta desfazer o laço vermelho. Desfazer o laço significa que você me contratou oficialmente. A pessoa que você odeia vai ser imediatamente levada para o inferno. No entanto, uma vez vingada, você também terá de pagar um preço. O ódio é uma faca de dois gumes, então 2 túmulos serão cavados e quando morrer, sua alma também cairá no abismo do inferno. Você não poderá ir para o céu e sua alma ficará pairando eternamente em meio à dor e ao sofrimento. Há muitos anos, existia um costume chamado Nanatsu-Okuri. Dizem que uma vez a cada 7 anos, ofereciam uma menina de 7 anos de idade ao deus da montanha, pedindo boa colheita e saúde. Acredita-se que o número 7 carrega boa sorte e prosperidade. Então, para atrair esse clima para a vila, a cada 7 anos o ritual era feito. Ai era uma garotinha simples que constantemente era importunada na aldeia. As pessoas acreditavam que ela era um Mononoke. Uma vez, um grupo de crianças até inventou que ela tinha trazido uma borboleta de volta à vida. Mas isso nunca aconteceu de verdade. O único que defendia Ai dos olhares maldosos era o Sentaro, o primo mais velho. Por coincidência ou não, Ai completou 7 anos no ano do ritual e acabou sendo escolhida para ser a oferenda. Por amor à filha, os pais de Ai fazem um acordo com Sentaro. Ao invés de levar a garota para morrer na montanha, Sentaro a protegeu em segredo. Por alguns anos, Ai ficou escondida em um abrigo perto da cachoeira da montanha. Todas as noites, Sentaro saía escondido para levar comidas e roupas para Ai. A vila realmente sofreu as consequências do ritual mal sucedido. Os arrozais secaram, eles não tinham mais alimento suficiente ou fonte de renda para pagar os impostos. Mesmo com esse infortúnio, Sentaro manteve a promessa que fez a seus tios fielmente por muito tempo. Mas um dia, os aldeões começaram a especular sobre o que ele fazia quando saía à noite. Então o grupo decidiu segui-lo. Ai foi levada de volta à força para a aldeia, e seus pais também teriam de ser punidos. Primeiro um golpe na cabeça para desacordar. Se tivessem sorte, teriam morrido ali mesmo, já que depois foram jogados em uma cova funda, e o último passo seria enterrar os corpos. Enquanto o líder religioso implorava ao deus para que ele reconsiderasse o ritual, o líder da aldeia obrigou Sentaro a jogar a primeira camada de terra, já que por causa de sua traição, a aldeia sofreu com a seca. Sentaro implorou para que os aldeões poupassem a vida da família de Ai, e seus gritos de agonia despertaram a garota, que do fundo da cova olhou Sentaro e sentiu que pudesse ser salva de novo. Mas não foi o caso. Encurralado pelos aldeões que esperavam que ele compensasse por seus erros do passado, acabou sendo a primeira pessoa a jogar terra em Ai, que ainda estava viva e bem acordada. Você disse que me protegeria. Eu confiei em você. Eu amaldiçoo cada um de vocês. Vou morrer, mas não vou perdoar. Ai ressurge do aterramento. Ela ressuscitou como um Oriô para se vingar de todos que a fizeram sofrer e incendiou toda a aldeia. Seu ódio invocou o rei do inferno. Satisfeita, Ai. Ao se vingar, você fez surgir novos ressentimentos. E isso é um pecado muito grave. Ai, você não tem permissão de ir para o inferno. Você deve ficar no mundo atual para compensar pelos seus pecados. Se recusar sua punição, as almas dos seus entes queridos ficarão vagando pela eternidade. A entidade manteve as almas dos pais de Ai como garantia de que ela cumprisse seu dever. Como punição pelo massacre causado pela sua vingança, ela foi amaldiçoada pelo Senhor do Inferno.
Agora, sua obrigação como seu carrasco é atender aos pedidos de vingança dos humanos e conduzir as almas consumidas pelo rancor. Por muitos anos ela cumpriu seu dever sozinha, mas com o passar do tempo, foi recrutando ajudantes, almas perdidas que entendem a dor de Ai. Huan Yudo. O destino de Huan Yudo sempre foi obscuro. Ele era um objeto amaldiçoado, uma alma rancorosa que ficou presa a uma roda de madeira, parte de uma carruagem que foi acidentada no período feudal. Ele ficava assombrando os moradores que passavam pela estrada onde o acidente aconteceu, até que Ai o encontrou. Ela o deu um corpo e, em compensação, a partir dali ele seria o seu companheiro. Na época em que foi recrutado, os pedidos de vingança eram feitos numa espécie de Yamamori, e ela ia pessoalmente buscá-los. Ichimokuren. Ren era um objeto amaldiçoado, Tsukogami em forma de katana, que serviu diversas pessoas cruéis. Depois de anos sendo usado para machucar e matar os outros, a espada foi deixada para trás, espetada em uma pedra no meio do que parecia ser um campo de batalha. Não se sabe quem foi o último dono nem quem a deixou ali, mas foi nesse estado em que Ai o encontrou. Ela lhe deu um corpo e, em compensação, a partir dali, ele seria seu companheiro. Honeona. A traição só vem de quem a gente confia. Estranhos não têm poder suficiente para nos destruir. Por isso, antes de se tornar o que é, Honeona vivia como uma mulher chamada Tsui. Era uma serva que trabalhava em uma casa de apotecários, habilidosa em fazer pequenos balões de papel. Tsui se apaixonou por um homem daquela família, chamado Shinsaburo. Ele dizia amá-la. Mas uma serva e um filho de uma família influente jamais poderiam ficar juntos. Era um amor proibido. Ainda assim, ele prometeu que largaria seu lugar na sociedade e eles fugiriam juntos. E no dia combinado, eles se encontraram em silêncio. Tsui o seguiu cegamente, confiando em cada passo. 2 servos de confiança o aguardavam com um palanquim. Ele insistiu que ela entrasse. Como levava muito naquela noite e seu amado pareceu tão gentil com aquela atitude, Tsui aceitou ser levada, acreditando que ele a levaria para um refúgio secreto onde eles pudessem recomeçar suas vidas. Mas de repente, eles pararam em uma rua super iluminada e Tsui estranhou. Então ouviu. Shinsaburo negociava com a dona de um bordel. E naquele instante o mundo de Tsui se quebrou. Tudo não passava de uma mentira. Shinsaburo a vendeu e foi embora sem nem olhar para trás. Mesmo naquele lugar, Tsui ainda tentou fazer o bem. Com o tempo, ela se tornou a cortesã mais desejada e a mais cara do bordel. Foi ali que conheceu Kyo. Kyo era uma garota mais nova que se queixava por não ser tão talentosa quanto Tsui. Seu salário não era tão bom e os clientes não a apreciavam tanto. Foi essa vulnerabilidade que despertou em Tsui um sentimento quase fraternal. Ela passou a se preocupar com Kyo e a observá-la mais de perto. E então decidiu que precisava ajudá-la a sair dali. Havia um homem, Tetsuya, um cliente fiel de Tsui. A pedido dela, ele aceitou ajudar Kyo a fugir e construir uma nova vida. Quando Tsui contou o plano, Kyo não reagiu como ela esperava. Você se acha melhor que eu, não é? Kyo? Quer controlar a minha vida? Não é isso. Quer decidir por mim? Eu tenho cabeça. Posso pensar por mim mesma. Kyo, esse não é um lugar pra você. E é pra você? Por favor, deixa eu te ajudar. Kyo finalmente aceitou. Combinaram de se encontrar mais tarde perto da saída. E mais uma vez, a confiança foi quebrada. Consumida pelo ciúme, Kyo fez sua escolha. Ela denunciou o plano. Naquela noite, Kyo apareceu no lugar combinado, acompanhado da senhora dona do bordel e um soldado. Tsui e Tetsuya acabaram assassinados naquela noite. O corpo de Tsui foi brutalmente descartado no rio que passava atrás do bordel, mas não era um lugar comum. Enquanto a corrente a levava, seu corpo passou por um trecho esquecido, onde ossos se acumulavam nas margens, e almas inquietas permaneciam presas àquele lugar. Almas de mulheres que, assim como ela, foram vítimas de traição, usadas e descartadas. Essas almas sentiram compaixão por Tsui e se fundiram a ela. O que restava dela se despedaçou e se transformou em algo novo. Um espírito poderoso, o yokai conhecido como Honeona. Após sua transformação, Honeona vagou pelo mundo em busca de companhia humana, mas sua verdadeira forma assustava qualquer um que cruzasse seu caminho, e assim ela permaneceu, sozinha. Até que um dia Ai a encontrou e ofereceu a ela companhia e propósito. Desde então, Honeona passou a ajudar nos julgamentos. Em 2005, Jigoku Shoujo foi animado pelo Estúdio Jin, dando início a uma obra que em 2025 completou 20 anos desde sua estreia. Apesar de também possuir uma versão em mangá,
Foi o anime que consolidou o formato mais conhecido da franquia. Seu sucesso levou à produção de continuações como Jigoku Shoujo Takomori em 2006 e Jigoku Shoujo Mitsuganaya em 2008. Anos depois, em 2017, a série retornou com Jigoku Shoujo Yoi no Togi, que mistura episódios inéditos com releituras de histórias antigas, funcionando quase como um encerramento temático da obra, especialmente para quem já acompanhava as primeiras temporadas. Para quem assiste hoje, especialmente por plataformas como a Crunchyroll, pode parecer que a obra não segue uma linha narrativa clara. E em parte isso é verdade. Jigoku Shoujo se constrói a partir de histórias episódicas, onde cada capítulo apresenta um novo caso de vingança. Ainda assim, por trás dessas narrativas isoladas, existe uma estrutura maior. Esse formato também permite explorar de forma íntima diferentes faces do sofrimento humano. Muitos episódios envolvem enredos escolares, conflitos como bullying, inveja, rejeição, desentendimentos entre amigos. Episódios mais trágicos costumam mergulhar em problemas familiares e situações emocionalmente complexas, expondo a natureza humana cruel, porém realista. Há histórias em que existe um culpado claro, mas também há aquelas em que vítima e algoz compartilham responsabilidades, ou ainda casos em que ninguém é realmente culpado, apenas vítimas das circunstâncias que os levaram ao limite. A obra também enfatiza como o ódio muitas vezes nasce de motivações mal direcionadas e se comporta como uma reação em cadeia. Ele gera mais ódio, cresce, se espalha e eventualmente foge do controle. É justamente esse contraste entre episódios independentes e uma tragédia contínua que torna Jigoku Shoujo tão desconfortável e ao mesmo tempo tão memorável.